Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Furlan e hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês. Então vamos lá? A palavra de hoje fica em Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho perdido. Essa parábola ela é muito conhecida pelos cristãos, que ele fala de um amor, de uma misericórdia de um pai para o filho, tá? Antes de eu começar a ler essa parábola, eu preciso falar para vocês o contexto dessa palavra. Porque essa parábola ela não começa no versículo 11. Porque no versículo 11, que já começa a parábola do filho perdido, Jesus ele fala, Jesus continuou. Ou seja, existe histórias antes para finalizar com essa parábola, tá? Então eu vou explicar para vocês e quando eu for ler, eu vou ler e já vou explicando para que vocês entendam melhor, tá? Então a gente vai começar. Para começar, eu vou explicar melhor por que Jesus falava em parábolas. Jesus ele gostava, né, e achava que esse fosse o jeito melhor, né, contar histórias, falar em parábolas, para que as pessoas entendessem, né, e que ele ensinasse de uma maneira mais detalhada, para que as pessoas viessem entender o que ele estava falando, o que ele queria ensinar, tá? Então, para a gente entender essa parábola, a gente precisa procurar o antes desse continuou, né? Que ele começa no capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, que fala que Jesus está com os publicanos e pecadores comendo em um mesmo ambiente, aonde os fariseus, né, e mestres da lei o criticavam por isso. Então eles pegaram e foram até o local onde Jesus estava, não entraram aonde Jesus estava dentro comendo com os publicanos e os pecadores, e na porta como falassem assim, ei, você que é o mestre, o Messias, que todo mundo fala, por que que você está junto com essas pessoas, com esses pecadores? Aí Jesus apenas ei, eu posso contar 3 histórias? Eu posso contar 3 parábolas? E eles, claro, então Jesus iniciou o seu ensinamento. Começando com esse ensinamento, Jesus ele fala sobre a ovelha perdida, né? Que a gente, eu vou ler para vocês rapidinho, que é uma parábola bem pequena, tá? Que ele fala, 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, como eu disse para vocês, né? Então, ele começou a contar as suas parábolas. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontrar, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender-se. Essa é a primeira parábola que Jesus fala. E eu vou explicar por que Jesus contou essa parábola, tá? Jesus ele fala aqui, nessa história, que no contexto judaico, a gente vê aqui que é uma pessoa que está alegre em achar a sua ovelha que estava perdida ou que estava machucada, enfim. Quando a gente entende o contexto judaico, né, o contexto da Bíblia, a gente vê que era um servo. Naquele tempo,
o servo de uma pessoa, de um patrão, né? Eles não poderiam perder nenhuma ovelha. Por quê? Porque se um trabalhador, se um servo perdesse uma ovelha, ele perderia o seu emprego. Então, aqui diz que quando ele achou, era motivo de muita alegria, porque ele estava condenado a perder seu emprego se ele simplesmente abandonasse a ovelha ou deixasse ela, tá? Ele correria o risco de perder seu emprego, entendeu? E isso tá para vocês a parábola da moeda perdida, tá? Que é a segunda história que Jesus contou-lhes. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que ele está querendo insinuar aqui também? Que a gente olha, a gente pensa, poxa, mas a mulher fica contente em achar uma moeda? Reúne a vizinhança, reúne amigas, porque achou uma moeda? É uma coisa que não dá para se entender. Mas se você procurar no contexto dessa palavra, no Oriente Médio, até hoje, e no tempo que era de Jesus, as mulheres, elas, para um rapaz pedir a mão de uma mulher no Oriente Médio, ele teria que pagar pela mão dessa filha, tá? Então o pai cobrava desse rapaz pela mão da filha. Ou seja, por quê? Por que isso aconteceu, ou que às vezes até acontece no Oriente Médio? Porque quando o marido larga a esposa, ou a esposa se torna viúva, né, perde o marido, ou o marido se divorcia dela, o que acontece? Esse dinheiro que o rapaz dá pela filha, por se casar com ela, né, dá para o pai pela filha, ele pega o pai e dá metade para a filha guardar. Por quê? Porque se acontece do marido se separar ou a mulher se tornar viúva, enfim, ela tem é como se fosse uma poupança para ela. Ela tem esse dinheiro para se manter. Porque se acontece todas essas coisas, a mulher ela tá destinada a se prostituir, a voltar para casa, dependendo da família, se o pai conseguir um rapaz para ela se casar novamente, né? Ou ela vai mendigar. Então, essas mulheres, elas tinham que ter esse dinheiro. Essa moeda, naquele tempo, era muito precioso para elas, entendeu? Era muito precioso para elas. Porque aquilo ali era a garantia do futuro delas. Era a garantia do futuro delas, entendeu? E se uma moeda que ela perdesse, já era muito perdido, porque valia muito dinheiro. Está me entendendo? O que Jesus quis insinuar com essas duas parábolas antes da parábola do filho perdido? Por quê? Jesus, ele quis mostrar para os fariseus que a parábola da ovelha perdida é uma ovelha que estava fora da casa de Deus e que se perdeu. A parábola da moeda perdida, das 10 dracmas, é algo que é como se fosse um filho que se perdeu dentro da casa de Deus. Eu vou agora contar para vocês e ler a parábola do filho perdido, explicando o porquê que Jesus contou essas duas parábolas e o que essas duas parábolas têm a ver com a parábola do filho perdido, tá? Então vamos lá. 11.
Lucas 15, 11. A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Gente, naquele tempo, no tempo judaico, o contexto judaico, se lá contra o pai era algo imperdoável, tá? E o que ele está fazendo? O seu pai não morreu para que ele quisesse a parte da herança dele. Ele estava vivo. E isso é se rebelar contra o pai. É como se dissesse: eu não tô nem aí pra você, pai. Eu quero o que você tem pra me oferecer. Eu não quero seu amor, eu não quero seu carinho, eu não quero nada. Eu quero o que você tem aí. Que eu quero curtir. Eu quero minha liberdade, eu quero minha vida. É como ele se sentia. Então, automaticamente ele se rebelou contra o pai dele. Por quê? A herança só podia ser entregue quando o pai tivesse morto. Mas não. Isso era algo imperdoável. A lei de Moisés, isso era algo para ser morto apedrejado. Você tá me entendendo? Era para ser morto apedrejado. Porque isso é imperdoável. Então, ele fez dessa maneira, ele pediu a sua parte. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Ele repartiu a sua propriedade entre os 2 filhos. O outro filho, o mais velho, não chegou a se rebelar assim, a de pedir o que ele queria, né? Mas ele aceitou a sua parte da herança e automaticamente aceitou a rebelião do seu filho mais novo, tá? Então, continuando no versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele se rebelou contra o seu pai, gastou seu dinheiro com prostitutas, com orgias, com tudo aquilo que o mundo oferecia para ele. E teve uma grande crise, né? E ele acabou passando fome. E caindo em si, no versículo 17, continuando, quantos empregados o meu pai tem comida e de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Foi o que ele pensou e falou. Porque ele caiu em si. Ele falou: não, gente, peraí. Meu pai tem empregados, come comida de sobra, e eu aqui passando fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Caiu em si. Então ele foi até ao seu pai. E isso foi uma decisão muito difícil. Não é porque ele estava passando fome. Ele estava passando fome e foi até o seu pai. Mas, porém, tem coisas que ele sabia que ele fez errado. Ele se rebelou contra o seu pai. E era um perigo ele voltar para casa. Era perigoso por conta da lei de você se rebelar
com seu pai na lei de Moisés. Mas mesmo assim ele foi. E olha só como o pai o recebeu. Estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Gente, quando esse filho, o mais novo, foi ao encontro de seu pai, sabendo que era perigoso ele voltar para casa, por quê? Ele teria que ir até ao seu pai, ele teria que passar por um corredor onde tinha coloneses, onde tinha trabalhadores, que eles sabiam que ele tinha se rebelado contra o pai dele. E ele seria morto e julgado, ele seria julgado e morto a pedradas pela lei de Moisés, por se rebelar contra os seus pais, contra o seu pai. E nisso, Jesus ele conta que o pai viu ele lá de longe vindo e correu para ir ao encontro dele. E logo beijou o seu rosto, o abraçou, dizendo para todos: igualdade, eu o perdoei. Porque ele se arrependeu. Isso quer nos dizer o quê? Que muitas vezes um filho que está perdido no mundo, quando se arrepende e vai ao encontro do seu pai, o seu pai recebe misericordiosamente bem, recebe com compaixão, com amor. Mas as outras pessoas estavam apostas a julgá-las. E as outras pessoas estavam apostas a apedrejá-las. Mas Jesus mostrou que o amor de Deus é diferente. Ele é piedoso, amoroso. Continuando no versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vista nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Por que ele fala que seu filho estava morto e voltou à vida? Estava perdido e foi achado. Porque quando uma pessoa está no mundo, ela praticamente está morta. Porque ela faz tudo que o mundo oferece, tudo que aquilo que perece, ela se rebela contra Deus, ela não quer saber sobre seu pai, ela acha que ela tem tudo no seu controle, ela acha que tudo que o mundo tem para oferecer, que são coisas que o inimigo apresenta, muitas coisas ruins, e a pessoa acha que aquilo é a melhor maneira de se viver e que é aquilo que ela quer. A pessoa acha que é viver num lugar que não tem regras, que tem tudo o que quer, mas por dentro essa pessoa está morta. E quando ele fala voltou à vida, ele quer insinuar, dizer que agora ele não só conquistou sua vida eterna. Ele quer dizer que ele conquistou a sua salvação através do arrependimento. Jesus ele fala que ele voltou à vida porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Sem ele não somos nada, nem ninguém, a gente é nada. E isso que ele quis dizer. Enquanto a gente estiver no mundo, enquanto a gente estiver se rebelando para Deus, Deus ele está pronto para nos perdoar. Mas enquanto a gente não tomar a decisão de se arrepender e prostrar aos pés do Pai, nós estaremos mortos. A palavra fala em
outros capítulos sobre, a partir do momento do batismo também, você mata seu antigo eu e renova uma vida nova, um novo espírito, sabe? E é tudo isso quer dizer aqui, tá? E esse filho estava perdido e ele foi achado. Ele estava perdido para o mundo, mas ele se encontrou. E Deus estava ali pronto para receber o arrependimento dele. E continuando, no versículo 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. No contexto judaico, você não entrar quando você é convidado, quando tem uma celebração acontecendo, quando tem uma festa acontecendo, e você se recusar a entrar, assim como esse filho mais velho recusou a entrar, é admissível. Isso é uma falta de educação. Isso é imperdoável. Não era legal. Mas seu pai, bondoso e amoroso, foi até ele. Olha o amor de Deus com os seus filhos. Mas ele respondeu ao seu pai. Não quis saber, não quis entrar e não quis saber. Olha, versículo 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Gente, o que Jesus está ensinando aqui é que ambos os filhos estão perdidos. Quando ele fala nas duas parábolas anteriores, a da parábola do filho perdido, ele fala de um filho, de uma ovelha perdida fora da casa de Deus, ou seja, no mundo. Quando ele fala da parábola da dracma perdida, ele fala do filho perdido dentro da casa de Deus. Então, ele finaliza com essa parábola para que a gente venha entender que esse filho que estava perdido no mundo, ele foi encontrado e achado. Mas esse outro filho que não se rebelou contra seu pai, mas aceitou a rebelação do filho mais novo. E, piorando as coisas, ele se recusou a celebrar a chegada do filho que estava perdido. Então, um filho de fora e um filho de dentro, ambos estão perdidos. Ambos estão pecando. Finalizando aqui, no versículo 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, gente, Jesus praticamente, ele finaliza com essa parábola falando que para os fariseus que estão na porta não querendo entrar por causa dos pecadores que estavam dentro com ele.
E ele falando que vocês que estão aí na porta, vocês não querem entrar. Vocês não querem celebrar com esses pecadores. Vocês também estão errados. Ele quer dizer, Jesus quer dizer que eles também estão errados por não se juntar. A palavra de Deus, ela fala que nós somos ovelhas no matadouro, destinado a pecar sempre. Então, Jesus ele fala das pessoas que estão dentro da casa de Deus e mesmo assim se julgam não pecadoras. Ele fala de pessoas que estão na casa de Deus, mas não se alegram quando o seu irmão, que estava perdido no mundo, a se juntar com eles. Ele simplesmente quer julgar. Ele simplesmente acha que tem o dever de julgar, de falar, não, eu não vou entrar nesse lugar cheio de pecador. Por quê? Se Deus o perdoou, quem é você para não perdoar? Quem é você para falar que ele é ou não um pecador? Olha a viga no seu olho. Você acha que você é santo? Nós somos pecadores. Nós temos que conquistar a nossa santidade dia após dia. Ninguém que está na igreja são santos. Todo mundo deve conquistar a sua santidade todos os dias. E ainda assim erram. E ainda assim pecam. Então Jesus quis dizer para nós, ensinando através dessas parábolas, que um errou de se rebelar contra o Pai e ir para o mundo, mas se arrependeu. E Deus o perdoou. E o outro errou em não entrar quando estava sendo convidado para celebrar com o seu irmão. Ele errou em não se alegrar, em celebrar com uma pessoa que estava no mundo. Porque ainda Jesus ele fala em outros versículos que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Que ambos errando, ele perdoou. Ambos errando, ele os encontrou. Então Jesus quer nos dizer, gente, que a gente deve se avaliar sempre. Ele contou em meio a essas histórias para os fariseus, como se falasse assim, vocês estão dentro da minha casa, vocês têm tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é de vocês. E vocês não se alegram com a chegada do seu filho perdido, que estava morto e encontrou a vida, que agora fazem parte do que eu tenho também? De quem deveria ter mais misericórdia, gente? Não era do filho que estava perdido? Pro mundo.